Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10. Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Se você achou, diga eu achei. E vou ficando de pé em nome de Jesus, caso possa. Caso não, não há problema ficar sentados, não tem problema. Isso não vai te tirar dos céus. Então a palavra de Deus, ela é muito clara em trazer para nós os propósitos de Deus. E diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu o despedir para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos, para que esses o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Obrigado, Senhor, por essa leitura da palavra, essa escritura muito especial. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor tem nos dado a bênção de vermos na tua palavra uma maneira maravilhosa de vivermos felizes. É tão especial, Senhor, encontrar na sua palavra coisas tão maravilhosas. E essa noite, Pai, não é diferente, onde a sua igreja se encontra aqui nesse lugar, para aprender umas coisas especiais que vêm do Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos a Ti. Amém e graças a Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Três carências que são supridas pelo Evangelho. Nós vamos falar sobre 3 carências que o Evangelho veio suprir. E quando eu falo Evangelho, eu estou dizendo que Jesus veio suprir 3 carências. Por quê? Porque o ser humano, ele é carente, ele foi gerado carente, e ele é carente, e ele gera pessoas carentes. Não tem como fugir disso. Todos nós somos seres emocionais e temos dificuldades em lidar com as nossas carências. E nós vamos encontrar nesse trecho da palavra de Deus, Jesus suprindo carências. Carências que aos olhos de muitos, talvez não precisava ser suprida. Quando nós pensamos em melhorar a semeadura de alimento, nós pensamos em suprir uma carência que todo mundo tem, não é? Quem é que não gosta de comer? Você pode até conversar com o Josevando, que é muito ruim ficar sem comer. Ele chora quando ele não come. E tem gente que fica bravo quando não come, né?
Quem é que fica zangado quando não almoçou na hora certa? Paulinho faz assim. Imagina esse homem bravo. Quem mais fica bravo aqui quando não come? Eu fico mal-humorado quando não como, fico ruim. Fico bravo mesmo, fica difícil para mim quando eu não me alimento. E é interessante que Jesus veio trazer aquilo que Deus, no princípio, criou. Porque Deus criou o homem, mas Ele não deixou o homem abandonado, Ele criou tudo para o homem, né? E a pessoa fala assim, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo, eu não gosto de comer aquilo outro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E Deus criou tudo para nós, inclusive cachorro, né? Tem gente que come cachorro. No Brasil não, né? Tem cada umzinho por aí que tem umas coxices tão bonitinhas. Mas aqui não tem esse hábito. Mas, uma vez caiu um avião no lugar aí, a tripulante acabou se alimentando do outro, sei lá. Então a gente tem essa necessidade de se alimentar. E o texto vai falar dessa carência, essa carência física, que é a primeira carência que o Evangelho veio suprir. Nós temos muita dificuldade em lidar com prosperidade. Até não gostamos de falar sobre isso. Até quem fala mal de prosperidade. Eu não falo mal. Eu não falo mal de prosperidade. Porque nós somos prósperos. Sim ou não? Nós somos prósperos. E Jesus trabalhou isso o tempo todo. Pastor, Jesus, Ele combateu a questão do alimento, porque as pessoas estavam atrás dele, porque queriam comer. Ué, a gente estava com fome. O que vai fazer? Melhor do que os homens são as mães que sabem, quando a criança está com fome, como é que ela morde o seio da mulher, ela mete o dente ali, fica ali sugando, porque a fome dói. A fome é terrível. E é por isso que nós devemos aumentar a arrecadação de alimentos para suprir carência de fome física, alimentar pessoas. A igreja tem essa visão e essa missão também. Não diz aí o ditado que peixe morre pela boca? Então a igreja faz pessoas viver pela boca. Você dá a cesta básica, elas vêm e se converte e vai firme em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro uma época em que o pastor, um dos pastores, eu não consigo lembrar o nome dele, ele foi para a África, era uma fome maldita, e todos nós vimos crianças lá, só tinham barrigas, e ficamos chorando aqui do outro lado. Eu acho que quem não chorou vendo aquelas crianças, fica ruim, porque a sensibilidade está muito ruim. Eu confesso que eu chorei quando vi aquelas crianças, sabe, andando assim, parece esqueletos humanos andando. Quem chegou a ver? Muita gente não viu. Por que não viram? Eu não sou mais velho. A gente precisa ver essas coisas, gente. Houve uma época em que a África, ela estava sendo sacudida por países que estavam explorando a África. E lá então entrou a AIDS. E muitos filhos ficaram órfãos de pais aidéticos. E as crianças começaram a ser largadas. A ONU encontrava os meninos deitados, com fome. E quando Deus criou, Ele criou para todo mundo. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ver é a gente se alimentar e do nosso lado ter alguém com fome. Não é? O que você acha? Eu acho que é crueldade a gente ter e não cooperar. Vou dizer mais, é pecado a gente ter e não abrir a mão. Porque Jesus veio suprir a necessidade física das pessoas. É por isso que Ele promoveu a multiplicação de pães. Na visão da igreja, as pessoas tinham que morrer pelo caminho. Você percebeu? Se você olhar o texto, na visão do discípulo, que morram eles, que eles vão embora.
Aí você vê o amor de Deus, dizendo não, eles precisam de comidas, eles precisam de alimentos, eles precisam suprir essa carência física, porque senão eu vou morrer. Jesus disse: eu tenho compaixão dessa gente. Você vê o amor de Jesus. Pela manhã, quem não tem vindo à escola dominical e pode vir, está perdendo muito. Nós terminamos hoje uma fala sobre gerar frutos, e nós vimos o amor de Deus é a suficiência que leva a pessoa a pensar no outro. Quando falta esse amor numa pessoa, ela não pensa mais em ninguém, ela só pensa nela. E se ela só pensa nela, o amor de Deus não está nela. E se o amor de Deus não está nela, ela tem que ter cuidado, porque o céu pode estar fechado para ela. Porque o que abre céu é o amor. Então Jesus veio suprir essa carência física, onde nós vemos uma política no Brasil tão falsa. Vou falar falsa mesmo. Se viesse aqui, quem tivesse, eu falaria que são falsos, que dizem que estão suprindo carência. Que carência é essa? Onde as pessoas estão aí passando fome, e se a igreja não toma frente, muitos estavam morrendo ainda de fome nesse país. Eu conheço uma igreja que ela cede por mês mais de 200 cestas básicas. Eu queria até ir aquele pastor para saber o que ele faz, onde é que ele consegue. Ele consegue muitas cestas. Só para ali para um centro de recuperação ele libera 10. E quantas igrejas perto aqui não fazem isso? Não é? Aquela igreja vai nas comunidades, para lá o caminhão, e começa a distribuir cesta básica. Não é politicagem, é a igreja de Jesus. Não é alguém querendo voto, é alguém interessado em suprir a carência física de quem está passando fome. É alguém interessado em enxugar as lágrimas de alguém. Que a pior coisa é quando um pai chega pela manhã e ele não tem o que dar para os filhos. Eu tinha um pai triste. Eu vi meu pai triste o tempo todo, porque ele não tinha televisão e ele produziu 11 filhos. E aí foi difícil para ele segurar 11 filhos. Então ele ficava muito triste, porque ele não conseguia sustentar 11 filhos. Hoje você sustentar 2, tá bravo, tá ou não tá? Quem concorda que tá? Você tem que trabalhar muito, ser muito econômico para dar uma coisa boa, senão não dá. Imagina 11 filhos. E ele ficava triste, muito triste, porque ele tinha às vezes que esperar a galinha colocar o ovo para amanhã, e a gente ficava pedindo a Deus que a galinha botasse o ovo. Até começava com a galinha: põe logo o ovo para amanhã. E a galinha não escutava, ela esperava o tempo dela, né? Quando a gente pegava o ovinho lá, era festa. Vou te falar o que é que eu fiz. Você vê essas rolinhas voando por aí? Eu devorei muitas. Eu comi muita rolinha assada. Aquelas coxinhas magrinhas, eu comia aquilo tudo. Não tinha nada. Quem conhece preá, que preá? Aí os carioca não conhecem nada. Sai então com nada. Eu comi muita preá, meu irmão. Tipo um rato. Falei: eu estou comendo rato. Mas eu não morri não, estou aqui. Eu disse que rato dá para comer. Mas por quê? Porque era fome, gente. A fome dói, sim ou não? Por isso Jesus veio dizer para o discípulo: vocês precisam ser humanos. Porque é só humanos que pensam em humanos.
Jesus está mostrando agora o lado humano dele para suprir a carência física de alguém. Porque é só o humano que supre a carência do outro humano. E não podemos esperar de governo. Eles não fazem nada. Somos nós que temos que fazer. Então tinha uma multidão atrás dele. Mas por que ele atraía multidão? Porque ele supria essas 3 carências. Vamos ver. Às vezes a gente não percebe por quê que tinha tanta gente atrás de Jesus, porque ele supria a carência. Outra carência física que Jesus supria: curava os enfermos. Não tinha médico. Tinha uns curandeiros doidos que não curavam nem eles mesmos. Nunca viu o diabo curar. Antigamente, quando eu era menor, minha mãe levava para eu ser benzido. Quem foi benzido aqui, Goiô? Ia bater um montão de gente aqui, olha. Olha, você foi? Foi, Raquel? Foi, Joyce? Aqui tem um ossinho na gente aqui. Você tem esse ossinho aí? Vê se você tem ele. Se você não tiver, está faltando, tá? Se você não tiver, você tem que orar a Deus, que está faltando. Você está com defeito de fábrica. É um tal de espinela caída. A mulher me rezava com a arruda, olha. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira. Não sabia de nada, ué. Mas por que fazia isso? Porque não tinha médico. Aí Jesus veio e trouxe cura. Jesus trouxe cura para suprir a carência física das pessoas. Então o cego passou a enxergar, sim ou não? Pode ver Bartimeu. Jesus veio e curou o fluxo de sangue daquela mulher que não conseguia. É por isso que multidão seguia Jesus, porque onde ele ia, tinha o que elas precisavam. Você vai aonde não tem nada para você? Duvido que vai. Eu não vou. Fazer o que se não tem nada para mim? Nós somos interesseiros, sim ou não? Somos ou não somos? Claro que somos. Pastor, eu não sou, não é o que, rapaz? Todo mundo está atrás de Jesus para quê? Porque vai para o céu, quer ir para o céu. Então está atrás dele, é interesseiro. E Jesus curava as pessoas. Quem não lembra daquela época em que aquela mãe estava com aquele filho morto? Jesus passou e viu a mãe chorando. Lá na alma dele, ele se compadeceu. Fala com o seu irmão, se compadeceu. Fala para ele aí. É isso que não pode morrer na gente, a compaixão. A hora que secar a compaixão, meu filho e minha filha, secou o poço da sua vida. A hora que secar a compaixão, a sua terra virou terra de Lodebar. Não vai nascer mais nada nela. E ele passou, estava no esquife, ele parou, ele olhou aquela mãe chorando, ele ressuscitou o menino. Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou o menino. Um pai foi atrás de Jesus chamado Jairo. Quem não lembra disso? Senhor, minha filha está doente, à beira da morte. Será por que as pessoas iam atrás de Jesus? Fala comigo, porque ele tinha para dar. Fala mais forte, ele tinha para dar. Senhor, ela está em casa à beira da morte. Jesus imediatamente, o que ele fez? Eu vou lá com você. Olha Jesus. Olha Jesus. Você está entendendo agora quem é Jesus? Para ele não tinha dificuldade, ele ia. Ele não tinha amanhã, é agora.
Ele não ficava dizendo, eu vou assistir para a minha televisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou agora, vamos lá comigo, eu vou com você. Chegou lá, a menina tinha morrido. Aí tinha uns falsos chorões, porque até para chorar tem gente falsa. Tem gente que chora de falsidade, sim ou não? Os artistas da Globo já existiam lá atrás. Ô Jair, não precisa mais entrar não, porque a menina já morreu. Jesus falou, tira esse pessoal daqui, não quero saber disso não. Quem está chegando aqui sou eu, Jesus. Oh glória, oh aleluia. Onde está a menina? Deixa só eu sozinho. Chegou lá o pai, a menina pegou pela mão e disse, levanta menina. A menina ressuscitou em nome de Jesus. Querido, carência física. E a igreja não pode negar a carência, o suprir uma carência que é física das pessoas. Não podemos negar que o evangelho supre carências físicas, que não é só comida, é também curas, é também isso, é também libertação. Porque quando a igreja caminha nessa direção, as pessoas procuram esse lugar. Para quê? Para serem saradas. E ele estava com essa multidão aqui, acompanhando ele. Eram gente, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, tudo junto. Ele olhou e disse, não sei se você consegue ver o amor de Jesus. Dizendo não, Pedro, não posso mandar embora não. Por que, Senhor? Eles vão morrer. Eu não quero que eles morram, eu vim para dar vida. Fala para o seu irmão, a igreja veio para dar vida. Fala para ele. Fala para ele, a igreja veio para dar vida. A igreja veio para trazer vida. Ele então supre a carência física, diz assim, olha, vocês têm alguma coisa? Tem o quê? 7 pães. O que era 7 pães para uma multidão? Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje? Porque tem gente que não traz 1 quilo, porque acha que vai faltar. Porque há pessoas que não consegue dar uma oferta, porque diz que o dinheiro dela não vai dar. E se a gente crê no Senhor Jesus, Deus supra a nossa necessidade. Davi disse, eu fui moço e agora andei por essa terra e não vi um justo, nem a sua descendência mendigar pão. Nós não podemos fechar a mão para o reino de Deus. Não podemos. Não podemos fechar a mão para o reino de Deus. Sabe por quê? Se você tiver um pouco, Deus pode fazer aquele pouco durar 1 mês na sua vida em nome de Jesus. Eu contei para vocês aqui a história de uma mulher que procurou o Pong Chu. Eu falei para vocês uma vez aqui, ó, você deve estar lembrado. O marido dela era alcoólatra, daquele bravo. Olha como é que a igreja é, gente. Pensa bem como é que a igreja é. A igreja não veio para olhar álcool, ela veio para olhar a pessoa que está consumindo álcool. A igreja não veio para olhar cocaína, ela veio para olhar a pessoa que está usando cocaína. A pessoa não veio para olhar a pessoa que está no adultério, ela veio para olhar a pessoa. Nós não restauramos adultério, nós restauramos a pessoa que está vendo isso. Nós não restauramos cocaína, nós restauramos a pessoa que está usando cocaína. Nós não restauramos cachaça, nós restauramos pessoas que estão consumindo álcool. Esse é o papel da igreja. E ele foi procurado por uma mulher que disse, pastor,
Vamos à casa de uma senhora, ela está tentando suicídio. Ela disse que o marido vai morrer, vai todo mundo morrer. E ele foi à casa dela, e o marido, tudo que ganhava, gastava com álcool. E ele pregou o evangelho para aquela mulher, e ela não quis aceitar. Mas, quando você sente no espírito que algo vai acontecer, algo acontece. Ele sentiu no espírito que alguma coisa ia acontecer naquela família. E ele disse: olha, o dia que você quiser, você vai à igreja. E ela foi à oração. E quando ela chegou à oração, ela disse: pastor, a gente não tem nada em casa. Tudo que meu marido ganha, ele consome com álcool. E ele disse: tá bom, vamos orar a Deus que as coisas vão mudar. Quando foi um dia, o filho dela conseguiu um dinheiro e comprou um saco de arroz. Só que ele tinha falado sobre dízimo para ela. E ela disse que ela pegou a metade do saco para levar de arroz para dar o dízimo. Porque nós achamos que dízimo é só dinheiro, mas se você vir para a igreja, é dízimo também. Se você falar: eu vou dar meu tempo, eu não tenho dinheiro, mas tempo não é dinheiro? A gente não fala que tempo é dinheiro? Então nós não estamos errados. Se você vier limpar os banheiros para ficar bem cheiroso, você está dando o seu tempo de dízimo para a igreja. Se você vier passar um pano aqui com um negócio cheiroso, bacana, é dízimo para a igreja, para o Senhor, para a sua vida. Então na igreja dele não tinha pessoas que não eram dizimistas. Quem não tinha dinheiro, dava o tempo de trabalho. E essa mulher então aprendeu isso. E foi levar um pouco de arroz, mas ela falou assim: vai faltar. Então ela não levou. Mas teve um dia que ela falou: vou levar. Ela levou a metade do saco de arroz para a igreja. Só que, como é que alguém consegue viver um mês com a metade do saco de arroz? Você tem noção disso? Ela disse: pastor, está acontecendo alguma coisa na minha família. O pastor disse: o quê? O arroz não acaba. Pastor, não acaba. Quanto mais eu tiro, mais ele rende. Nosso século, gente. Deus faz ou não faz? Continua ou não continua? Ela levou um mês com meio saco de arroz, porque a metade ela deu como oferta, igual nós fizemos aqui. Então Deus supre a carência física das pessoas. E sabe quem Deus quer usar? Eu e você. Sou eu e você que Deus quer usar. Eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer, gente. 3 dias, olha, 3 dias. Será que a gente consegue ficar sem comer um dia? Essa galera estava 3 dias em jejum. Mas sabe quando a gente consegue? Sabe quando nós vamos conseguir? Quando a gente vier precisando, aí a gente faz o esforço. Nós só damos resultado quando somos imprensados na prensa, né? Antes de imprensar não tem resultado, né? Para que eu vou jejuar 3 dias se a minha dispensa está cheia? Eu não vou nem meia hora, não precisa não. Eu tenho compaixão dessa gente. Então a primeira carência que Jesus supriu foi a física. Será que nós somos carentes físicos? Somos ou não somos? Qual é a sua carência física, meu irmão? Todo mundo é carente. Jesus está aqui para suprir carências físicas aqui hoje em nome de Jesus. Ele supre carência física. Jesus tira caroços. Jesus tira dor de cabeça. Amém? Jesus tira dor nas pernas. Eu estava com a dorzinha de cabeça há 3 dias. Eu falei: você vai embora, eu não tomo remédio nenhum. Em nome de Jesus.
Eu não sei nem a hora que ela foi, eu sei que ela foi. A minha carência física. Você é um carente físico. Jesus não passou, ele continuou o mesmo Jesus. Ele disse: passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Segunda carência que Jesus supriu daquela multidão: carência emocional. Eles estavam doentes das emoções, tristes, desanimados, torturados pela vida, né? Você imagina uma pessoa 3 dias sem tomar banho, hein? Como é que fica isso? Você passa um dia já fica passado, né? Imagina 3 dias sem tomar banho. E Paulinho, como é que fica isso? Fica ruim, fica. Você imagina ele sentindo o cheiro assim dele. Tá ruim. E a necessidade ele fazia. Devia estar ruim, né? Cheirinho daquele bravo, né? Imagina a mãe vendo o filho pedindo comida. Como é que fica a emoção de uma mãe vendo uma criança chorando de fome e ela não poder fazer nada? Como é que fica a emoção dela? Quem é mãe aqui? Já passou por isso? Já? Não passou? Quem já passou por isso aqui? Como é que foi a emoção? Triste. Imagina o marido ver uma esposa ali, quem sabe cheia de dor, ou os pés rachados, empoeirados, porque estava andando esse tempo todo atrás de Jesus. Porque a mulher quer ficar em casa, cuidando das coisas. Imagina, como é que estava a emoção dessa gente? Talvez deprimida, uma depressão leve, pelo tempo de espera. Quando você está esperando muito tempo no hospital, como é que você fica? O médico passando para lá e para cá, te olhando assim. Você no banco sentado assim. O que você fala dele? Esse médico que me atendeu não é preguiçoso. Vai gerando em você uma raiva, não vai? Um desespero na alma, porque a hora está chegando. Imagina passando o dia, chegando a noite, nada. Amanhecia atrás de Jesus. Chegava a tarde, a noite vinha, barriga roncando. Olhava para Jesus e nada. E aí? Só que Deus tem a hora certa. Amém? A hora de Deus chega na vida das pessoas. Glória a Deus. Vai chegar a hora de Deus. Jesus para e fala assim: olha, está na hora de dar comida a essa gente, para acabar com esse problema emocional, porque essa gente está sofrendo. Piorou o problema emocional quando o discípulo falou assim: Senhor, vou mandar embora. Piorou o problema da emoção. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar em casa? Quem já ficou na cidade sem dinheiro para voltar para casa aqui? Tem aqui alguém? Eu já fiquei. Tem uma lá atrás para ficar comigo. Eu fiquei assim: agora o que eu faço? Eu vou pedir carona? Eu não vou pular o negócio da roleta que vão me pegar. Quem já passou um desespero na cidade, cheia de água na rua? Choveu muito, quem já? Olha o desespero. Como é que fica a alma da pessoa? Você fica pensando em casa, mas não pode ir, porque está esperando a hora. Aí Jesus fala assim: tá bom aí. Eita Deus maravilhoso, oh glória, eita Deus especial.
Eita, Deus gostoso, oh Deus lindo, oh Deus maravilhoso. Eu fico admirado de ver Jesus atuando desse jeito, porque Jesus não parou, Ele continua Jesus o tempo todo. Eu fico admirado, porque o que aconteceu ainda pode acontecer. É a fé da gente que vai movimentar os céus para a terra. Quando Ele fala assim, senta todo mundo, o problema emocional está acabando. Está acabando. Você está tranquilizante, dá um tranquilizante da alma. Acalma o meu coração. Está acalmando o coração. Amém? Está acalmando o coração. Quando começaram a comer o pão, acalmou o coração e a alma ficou boa. Só que tem outro. Terceira carência que Jesus veio suprir na vida da pessoa é a carência espiritual. Amém? É a carência espiritual. Aquela geração é uma geração oriunda de um judaísmo. Judaísmo não preenchia espiritualmente a vida das pessoas. Judaísmo não supria a necessidade espiritual de ninguém, porque eram radicais. Pense bem naquela mulher que foi pega em um ato de adultério e levado a Jesus para ser apedrejado. Como é que essa geração que apedreja outro pode suprir a carência espiritual de alguém? Como? Como alguém que mata pode levar Jesus que dá vida a alguém? Pode. Então aquela geração que pela manhã nós vimos que eles foram cortados, aquela geração foi cortada. Por isso que Jesus disse, o machado está na raiz, pronto para cortar. Se não derem frutos, serão cortados. É aquela geração. Porque virá uma geração que vai dar fruto. É a nossa geração. A geração que frutifica é a nossa geração. A geração que gera é a nossa geração. A geração que alimenta é a nossa geração. A geração que supre carência é a nossa geração. A geração que acolhe é a nossa geração. E Jesus olha para eles e fala assim: estão precisando aprender algumas coisas espirituais, porque eles não sabem. Ou você acha que milagre é natural? Ou você acha que milagre é da terra? Milagre é sobrenatural, vem de Deus. Quando Jesus chega diante do túmulo onde estava Lázaro, ele dá graças a Deus pela ressurreição de Lázaro, porque já havia acontecer, e olha, ele pede que vem dos céus, e Deus envia dos céus algo sobre Lázaro, para ele ressuscitar. Aquilo era espiritual, porque tinha uma geração ali que precisava aprender isso. A Bíblia não foi gerada para a gente olhar e achar bonito, é para a gente aprender com ela, é para a gente aprender e praticar. Então quando Jesus multiplica os pães e os peixes, certamente ele olha para os céus, e de lá vem o poder de Deus de multiplicação. Aquilo é espiritual, aquilo não é físico, aquilo não é emocional, aquilo é espiritual. Isso não cessou. Isso não cessou. O espiritual existe. A autoridade espiritual, ela é tanto quanto antes. Ela não cessou. Você pode ser usado por Deus onde você chegar, e ver Deus atuar através da sua vida onde você chegar. Nós tínhamos um pastor, que ele faleceu um desses tempos aí, não me lembro quando. Ele disse: pastor Coutinho, uma vez eu estava em casa orando a Deus, e Deus falou para mim assim: sai hoje daqui e vai a Minas Gerais, nesse lugar, na rua tal, e entra na casa tal.
Ele disse: mas Deus, como é que é isso? Eu disse: e aí? Ele disse: eu fui. Quando ele chegou na casa tal, ele bateu na porta e abriram a porta para ele. Queridos, o que é sair daqui para ir a Minas Gerais, na rua tal, no bairro tal, na casa tal, porque eu vou te usar nessa casa? Como é que é isso? Parece coisa do outro mundo, mas crente é do outro mundo. Crente não é desse mundo, amém? Crente é do outro mundo. E quando ele bateu na casa, na porta, que abriu a porta, está lá uma mulher com a barriga aberta que não cicatrizava. Você não sabe o que Deus quer fazer através da sua vida dessa terra. Você não tem noção do que Deus quer fazer através de você. Ele falou: Deus, já sei para que eu vim aqui. Eu vou orar essa mulher, né? Ele orou a mulher, e naquela hora fechou-se a barriga da mulher. Vocês creem nisso? Foi aqui no Brasil que aconteceu. Será que Jesus não continua fazendo isso? O que você acha? Eu disse: pastor, foi uma experiência muito inédita para mim, mas eu tive coragem de fazer aquilo que Deus mandou fazer. E foi lá suprir uma necessidade física da mulher. E foi muito importante, porque através daquela situação, a mulher recebe Jesus como Senhor e Salvador. Disse para vocês que o pastor veio a uma igreja aqui em Minas pregar, e tinha uma casa de uma senhora que, segundo eles, era mulher de terreiro. E os crentes não iam àquela casa porque tinham medo. E aquele pastor falou assim: nós vamos fazer uma série de conferências, eu vou convidar aquela mulher. Ele disse: pastor, não vai lá não. Ele disse: por quê? Porque ela é má. Ele disse assim: ela é má, mas o meu Deus é bom. Aleluia. Ele disse: eu vou convidar aquela mulher para vir à igreja hoje à noite. Eu vou avisar, vou lá. Não precisa ir comigo não, eu vou sozinha perto da igreja. Ele foi. Quando ele bateu na porta, a mulher disse: que bom que o senhor veio. Há tanto tempo eu aqui, mas daquela igreja não vem ninguém na minha casa, eles têm medo de mim. Eu quero Jesus da minha vida. Ela largou o centro, se transformou uma serva de Deus abençoada naquela cidade. Olha a carência que Deus usa a igreja para suprir na vida das pessoas. Quantos carentes estão por aí esperando a gente? Antigamente, a igreja precisava se esforçar para ir. Hoje, eles estão esperando a igreja. E outras tantas experiências que eu já vi por aí fora. Mas quando eu volto para o texto da palavra de Deus, eu vejo Jesus suprindo uma carência espiritual de uma geração vazia, de uma geração que não tinha intimidade com Deus, de uma geração que não tinha essa condição de dizer: eu amo Jesus, porque estavam presos a Abraão, a Isaac, a Jacó, estavam presos a costumes ou a hábitos religiosos, e Jesus veio e quebrou hábitos religiosos e deu libertação à igreja e disse: vai por todo mundo e anuncia o reino. Três carências que o evangelho supre. Primeira carência, a carência física. O físico precisa de alimento e precisa de cura. Segunda carência, carência emocional. Quanta gente estão torturada dentro de um quarto fechado, deprimido, sem sair, e quantos tentando suicidar-se. Essa geração é a geração que vai aumentando o nível de suicídio. O Conselho Mundial de Saúde já disse que até 30, vai aumentar em quase 50%
o nível dessas coisas, porque a doença que vai atormentar a geração chama-se ansiedade e depressão. E Jesus quer suprir a carência emocional. Amém? Quem tem Jesus pode dormir tranquilo à noite, porque Jesus é bom. Há muita gente com insônia, não consegue mais dormir. Sabe por quê? Porque o cérebro não para. Vai para a cama pensando o que vai fazer amanhã, como se ela pudesse gerenciar o amanhã. O amanhã pertence a quem? Então Jesus está suprindo uma carência emocional, quando Ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vede os lírios dos campos, os lírios, eles não trabalham, eles não fiam, amanhã são lançados no fogo. Vocês valem mais do que Ele. Oh glória! Você tem razão de ficar chorando pelo canto, reclamando da vida. Você pode se levantar hoje aqui e falar: Jesus, Tu veio suprir a minha carência física. Você pode se levantar e falar assim: eu venho suprir a minha carência emocional. Eu não vou mais ficar sofrendo assim não, porque o Senhor é meu Deus. Ele não vai tirar a sua ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem, tá gente? Mas aquela desenfreada vai acabar, porque o equilíbrio vai vir para a sua vida. É só não andar ansioso. O Pedro disse assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele... Olha o Evangelho cuidando da gente. Olha para cá. Olha para cá. Deixa o Evangelho cuidar de você. Deixa. Ele vai cuidar de você. E a última carência é a carência espiritual. Essa é a mais difícil, porque essa nós temos que nos doarmos para Jesus completamente. Não pode faltar nada. Jesus não aceita metade, ou é inteiro ou não é nada. Amém? Então aquela multidão estava com uma carência espiritual, e Jesus disse assim: vem multiplicação. E eles ficaram assustados. O que houve? Que negócio é esse? Olha, quando Deus promove alguma coisa, é para melhorar a nossa intimidade com Ele, porque é através dos sinais que nós vemos Deus agindo. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, age com cura aqui em Centenário. Senhor, age com libertação aqui em Centenário. Senhor, que o paralítico ande aqui nessa igreja. Senhor, que o cego enxergue aqui nessa igreja. Sabe por quê? Muitos verão e virão, porque é assim, é através dos sinais que as pessoas se aproximam do Senhor. E está certo. E Deus quer fazer. Quer ou não quer? Deus quer realizar ou cumprir a sua palavra na nossa vida. Comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 censos, eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Oh glória! Barriguinha cheia, agora pode ir. Olha para cá. Se alguém bater na sua porta, não despeça. Supra a necessidade, porque vai nascer na sua terra. Deus suprirá você também. A igreja foi chamada para suprir, mas para suprir ela tem que ser suprida. Ninguém supre se não está suprida. Amém? 3 carências que a igreja tem que ser suprida. Física. Meu irmão, como é que está a sua vida física?
Segunda carência, carência emocional. Querido, como é que está a sua emoção? Terceira carência espiritual. Como é que está a sua espiritualidade com Deus? Vamos melhorar? Pastor, está mais ou menos, né? Há um ditado que diz que mais ou menos é igual a zero. Não sei se procede. Alguém diz que mais ou menos é igual a zero. Vamos melhorar isso com Deus? Que Deus abençoe hoje aqui. Que você olhe para esse texto e fale assim: meu Deus, 3 carências supridas desse texto eu nunca tinha visto. Deus quer te usar para suprir os outros, amém? Quantos gostariam de ser usados por Deus para suprir pessoas? Ficam de pé em nome de Jesus. Deus quer te usar, igreja. Pastor, mas eu não tenho nada. Quem disse? Você já viu o Filho de Deus sem nada? Se você estiver sem nada, eu tenho fé que hoje Ele vai providenciar para você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Talvez você esteja pensando assim: meu Deus, como eu via essa multidão com olhos maus, de alguém que só acompanhava Jesus por causa de comida. Ah, meu Deus, como hoje eu também vejo que as pessoas só querem vir à igreja pedir. Ó Deus, quem sabe nós também estamos vendo desse jeito, mas hoje as escamas saíram dos nossos olhos, e nós estamos vendo que através dos sinais as pessoas se aproximam do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos louvar a Deus aqui com louvor abençoado. E talvez você esteja olhando para a carência física, a emocional e a espiritual, e precisa melhorar. E Deus quer fazer isso aqui hoje, porque Ele é Deus. Ele é Deus poderoso. Ele é tão Deus poderoso que vai te usar essa semana para suprir a necessidade de alguém. Você vai ver que você vai suprir, você vai ser usado como um canal de bênção para pessoas. Oh, aleluia. Você tem mais do que feijão, você tem mais do que arroz, você tem o Espírito Santo em você. Aleluia. Essas mãos aí, ao ser colocadas sobre alguém, leva a pessoa a ser curada em nome de Jesus. Oh, à medida que você visitar alguém essa semana, não visita só para tomar café ou para conversar. Visita para dizer: eu venho aqui em nome de Jesus para suprir uma carência da sua vida. Glória a Deus.